Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo do quadro Montando PC Gamer, porém será uma configuração mais high-end. No caso desse PC, a gente vai ter um valor um pouquinho mais elevado, não, vamos falar a verdade, né? Vai ser bem mais caro do que o de costume, só que não tem como fazer um PC para rodar todos os jogos no Ultra em Full HD sem gastar uma fortuna aqui no nosso país. Com o dólar aí nas alturas, está bem difícil de montar PC Gamer. E de uma certa forma, isso até afetou aqui o YouTube. Os rendimentos do canal caíram bastante. Para se ter uma ideia, eu praticamente dobrei a quantidade de visualizações, mas eu tô ganhando a mesma coisa do que eu ganhava, por exemplo, no ano passado, quando eu tinha 100 mil views por mês. Muita gente acha que por a gente ganhar em dólar, os youtubers estão se dando bem aí com essa alta do dólar, mas claro que isso não é verdade. O dólar alto vai prejudicar todas as empresas no Brasil e com isso as empresas gastam menos com propaganda. E lógico, isso daí afeta quem faz conteúdo para o YouTube, já que a gente recebe das propagandas que vocês veem aqui nos vídeos. Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo, né? Esse vídeo aqui vai ser para mostrar uma configuração de PC Gamer para rodar todos os jogos em Full HD. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos aí aos componentes utilizados. Para começar, temos aí o nosso processador. Eu coloquei um i7 4790. Esse processador aqui, ele não é desbloqueado. Na hora que você for montar o computador, se você quiser colocar o desbloqueado, ele vai ser um pouquinho mais caro. Então você deve fazer a pergunta aí se você realmente vai querer fazer overclock ou não. No caso desse PC, não será necessário, né? A gente não precisa aí de um processador desbloqueado. Esse i7 é da 4ª geração e por isso ele tem a litografia de 22 nanômetros, que é a tecnologia utilizada na construção. Ele possui 4 núcleos, porém ele funciona como se fosse um octa-core, porque ele tem 8 threads. O clock dele é de 3.6 GHz e ele tem um turbo para 4.0. Seu TDP é de 84 watts, a Intel sempre fazendo aí um ótimo trabalho em relação de consumo de energia. E o socket dele é o LGA 1150. Então a placa-mãe também tem que ser com o mesmo socket. Lembrando que ao comprar o processador já vem aí com a dissipação, que é a dissipação que a gente chama de box, que já vem no conteúdo da embalagem e é essa que a gente vai utilizar para essa configuração aqui. Então vamos aos valores. Eu encontrei esse processador por R$ 1.680. Esse preço foi em boleto bancário e foi o menor valor dos e-shops nacionais. E caralho, se a gente for comparar com o ano passado, o preço subiu absurdamente. A gente comprava esse processador ano passado por uns R$ 1.200. E só para constar, também coloquei os valores em dólar e em euro. A placa-mãe escolhida é uma MSI Z97G45. É uma placa-mãe que tem um chipset 97, que é um dos chipsets mais avançados para o LGA 1150, e por conta disso teremos diversos recursos que a gente não teria em uma placa-mãe mais de entrada. Por exemplo, essa placa-mãe ela suporta tanto SLI quanto Crossfire X, que seria a utilização de 2 placas de vídeo em conjunto da NVIDIA ou então 3 placas de vídeo da AMD. Ela vai suportar memórias DDR3 com clock de até 3000 MHz, porém em overclock. Sem overclock, ela vai suportar aí 1600 MHz. E no máximo 32 GB de memória, 4 pentes de 8 GB. Eu vou deixar uma imagem na parte aí do espelho da placa-mãe para vocês verem as entradas que ela possui. E dá para ver que ela é uma placa-mãe bem completa, né? O valor que eu encontrei dela aqui no Brasil foi de R$ 550. Eu achei um valor muito satisfatório para uma placa-mãe que suporta SLI e eu realmente acho que vale a pena para quem quer montar aí um SLI mais básico. E é claro, os valores em dólar e em euro também estão aí. Próximo componente aqui, a memória RAM. Coloquei 2 pentes de 8 GB, memória da Kingston HyperX Fury. Vocês já conhecem ela, né? É figurinha repetida aqui no canal, justamente por causa do preço dela. O custo-benefício é excelente. No caso, esses modelos aqui, eles têm clock de 1600 MHz, 2 pentes de 8 GB vai ser o necessário para rodar todos os jogos atuais, é até mais do que o suficiente, dá até para cortar e colocar um pente só de 8 GB. Cada pente sai por R$ 300, então eu já fiz a soma aí, coloquei aí R$ 600 os 2 pentes. E olha que maravilha, lá nos Estados Unidos a gente consegue comprar essa mesma memória por $45. Então, na soma aí fica $90. Então, para quem tá viajando lá para fora, é legal você comprar uma memória RAM por aí mesmo. Rapidamente falando sobre o HD, eu coloquei aí um Seagate de 1 TB, não achei necessário a inclusão de SSD, é um HD padrão, não tem muito o que falar.
o valor dele é de R$300, aumentou pra caraca. Se vocês verem vídeos antigos meus, eu já coloquei aí HD por R$180 e hoje em dia a gente tem que pagar aí 300 conto. Vamos à placa de vídeo escolhida, eu coloquei uma R9 390X, poderia ter colocado aí uma GTX 980, porém a diferença de valor é muito grande e eu acho que o desempenho delas são bem parecidos. Portanto, a escolha foi da R9 390X. Essa placa de vídeo vai ter desempenho suficiente para rodar todos os jogos atuais com gráficos no máximo e resolução Full HD, e ainda alguns jogos em 4K, porém você vai ter que reduzir aí um pouquinho dos gráficos. Se vocês repararem, eu escolhi componentes todos preto e vermelho para a gente ter um design interno bonito, e eu particularmente achei essa placa de vídeo muito bonita. Olha só como é o design dela. A MSI, ao meu ver, faz um trabalho muito bom com design, mas enfim, beleza não põe em mesa, vamos ver o desempenho dela. Eu vou colocar aí pra vocês um testezinho que eu encontrei no site Guru 3D, não é exatamente esse modelo aqui, mas é um modelo bem legal, e vocês estão vendo aí que ela roda muito bem os jogos atuais. E claro, para quem quiser ver o teste completo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem o review completo. Falando um pouquinho sobre as características em si da placa de vídeo, temos um clock de 1100 MHz, são 2816 strings, é um valor bem alto, 8 GB de memória VRAM, é muita coisa isso, e como essa placa de vídeo é uma placa mais high-end, é legal ter esses 8 GB de memória. A interface de memória da placa de vídeo é de 512 bits, outro valor bem alto para os padrões atuais, isso tudo com um memory clock de 6100 MHz. O TDP, que é de 208 watts, que ao meu ver a AMD conseguiu sim fazer uma boa relação consumo versus desempenho. A AMD sempre teve dificuldade em fazer isso, e eu acho que dessa vez a AMD está começando a acertar a mão. 208 watts é aceitável para uma placa de vídeo high-end, e uma fonte de 600 watts suporta ela tranquilamente. Falar das características da placa de vídeo, vamos aos valores. Aqui no Brasil a gente encontra esse modelo por R$ 2.180, e por isso em valor ela compete aí com a GTX 970 também, né? Alguns modelos chegam a esse valor, e foi como eu falei, a GTX 980 ela fica um valor a mais, por isso eu achei mais vantajoso colocar a R9 390X, e eu vou colocar também o valor em dólar e em euro. A fonte para essa configuração vai ser uma Corsair AX760i, uma fonte muito boa, ela tem selo 80 Plus Platinum, que é um dos melhores, se eu não me engano só fica atrás do Titanium. É uma fonte full modular e isso, é claro, auxilia aí no Cable Management. Ela vai nos dar suporte para toda a configuração e é uma fonte com controle digital de máxima qualidade. Vou colocar uma imagem aí para vocês verem da parte interna dela e todos os componentes utilizados na construção dessa fonte, e dá para notar que são componentes de boa qualidade. Eu não sou nenhum expert nisso, mas eu tenho certeza que por ser da Corsair, ainda mais um modelo AX, que é um modelo mais high-end, ela vai ter componentes de muito boa qualidade. O valor dela aqui no Brasil, que está bem inflacionada, é de R$ 880, esse é o valor mais barato, lembrando, e é no boleto bancário. Se a gente for pagar aí no crédito, esse valor vai aumentar cerca de 10 a 15%, variando aí de loja para loja. E agora o componente que falta é o gabinete, e o escolhido foi um PCIe Bison ou Bison, não sei como é que se pronuncia. É um gabinete muito bom, ele é completão, vocês vão ver aí nas imagens que ele dá um excelente suporte para Cable Management, dá para colocar qualquer configuração bem top nele, um gabinete bem completo e espaçoso, tem baias de HD em formato de gaveta e elas são completamente removíveis, e isso auxilia bastante porque às vezes a gente precisa de espaço, vai que a gente coloque aí um SLI de Titan X, né? Além disso é um gabinete que é bastante funcional, a montagem dele é bem simplificada, e o legal é que a PCI já incluiu 5 fãs nesse gabinete. É difícil ver um gabinete que venha com bastante fãs já incluso, e para mim essa é uma vantagem aí da PCIe. Na parte ali do painel ele tem um USB 3.0, outros dois USBs 2.0, entrada e saída de áudio, e também uma Dock Station, que serve para a gente colocar HD sem ter que abrir o gabinete. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar é que ele tem também controlador de fã. Na listagem de características vocês também conseguem ver as dimensões dele, e no site da PCIe tem ali o máximo de tamanho da GPU e também o máximo para, no caso, um CPU cooler, o tamanho, né? O valor dele no mercado brasileiro é de R$ 500. Por ser uma empresa nacional, a PCIe, eu não encontrei esse gabinete à venda nos Estados Unidos e também em Portugal, e por isso eu coloquei o valor do Phantom 410, que eu acho que seria um gabinete bem parecido em termos de recursos,
e eu acho que vale a pena a substituição para no caso da galera lá de fora. Bom galera, último slide aqui do nosso vídeo, temos aí a configuração resumida. Eu fiz uma listagem com todos os componentes utilizados nesse vídeo e a gente tira algumas conclusões disso, né? Esse aqui, ele é um PC bem high-end, a gente tem componentes bem caros. Eu sinceramente acho que tá meio fora da realidade do brasileiro atualmente, né? Ainda mais com esse dólar a 3,90, mas é bem importante porque a gente fica conhecendo vários outros itens que a gente não vê em configurações mais de entrada. E isso acaba ficando repetitivo, né? Então eu coloquei esse vídeo aqui mais para dar uma diferenciada no conteúdo do vídeo. Então vamos partir do princípio que a gente quer diminuir o valor desse PC aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte, trocar o processador, podemos colocar aí um i5 4440 de entrada. Também poderíamos colocar uma placa-mãe mais de entrada, uma H87, por exemplo, ou uma H97. O valor aí seria reduzido em 100, 200 reais. Na parte das memórias, a gente podia com certeza remover aí um pente, né, colocar apenas um pente de 8 GB. A placa de vídeo eu não mudaria, já que a placa de vídeo é o principal componente que vai fazer os frames subirem e que vai fazer os seus jogos rodarem tudo no Ultra, como é o objetivo desse vídeo aqui. Uma alternativa da Nvidia seria a GTX 970, ela é um pouco mais barata, então a gente vai economizar um pouquinho e mesmo assim a gente consegue rodar a maioria dos jogos de uma forma bem parecida com a R9 390X. A fonte, como eu já falei, a R9 390X, ela vai precisar aí de uma fonte de 600 watts, então se você quiser diminuir essa fonte, a gente pode colocar aí uma EVGA 600 watts, ela vai suportar de boa. E o gabinete poderíamos colocar tranquilamente um RAF 912 Plus, que vai abaixar aí bastante o valor. Enfim, eu achei que ficou bem equilibrada a configuração, a gente não tem nenhum componente que vá diminuir ou trazer alguma inconsistência ou gargalo no desempenho final dos jogos. O valor total ficou bem alto, né? Ficou de R$ 6.690. Eu acho que se fosse há um ano atrás, esse valor ficaria por volta de uns R$ 5.000, ainda assim caro, mas bem mais barato do que quase R$ 7.000. Lá nos Estados Unidos a gente consegue a mesma máquina por 1.306 dólares, ou lá em Portugal conseguimos essa mesma máquina por 1.448 euros. Então é isso galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Não esquece de avaliar o vídeo clicando no like e também, se não é inscrito, se inscrever no canal aqui embaixo. Comentem as alterações que vocês fariam nessa máquina e qualquer dúvida é só me perguntar no Twitter. Meu Twitter é @pauloluigi, muito fácil. Lembrando também que para quem quiser ajudar o canal, a gente tem a nossa página do Patreon e você não só ajuda, mas você vai ganhar umas recompensas muito legais. Eu vou ficando com mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, valeu, tamo junto galera, fui!